eu quero falar dos OVNIs derrubados pelos Estados Unidos. Eu sei que esse é um assunto que muita gente vai dizer, OVNI, isso é coisa de alienígena e tal. Olha, OVNI significa simplesmente um objeto não identificado, né? Um objeto voador não identificado. Não significa necessariamente nada a ver com alienígenas. Mas é preocupante todas essas reportagens falando desses OVNIs que foram derrubados, né? OVNI nos Estados Unidos tinha formato octagonal e voava em altitude preocupante. O OVNI, objeto voador não identificado, abatido nos Estados Unidos ontem, tinha formato de octógono e estava voando em altitude preocupante, disse um funcionário do governo sob condição de anonimato em entrevista à CNN Internacional. Ele relatou que o objeto tinha cordas pendendo, mas não carregava nada visível e estava voando a 8.000 pés, quando foi derrubado, altitude que poderia trabalhar aviões comerciais civis. A versão é a mesma apresentada pelo secretário de imprensa do Pentágono, o ministro da Defesa norte-americano, o general de brigadeiro Pat Ryder. Não avaliamos que seja uma ameaça militar para nada no solo, mas avaliamos que poderia ser uma ameaça para voos e pelas possíveis capacidades de vigilância. Nossa equipe vai agora trabalhar para recuperar o objeto para saber mais. Esse foi o quarto objeto abatido pelos norte-americanos em uma semana. Outro caiu no norte canadense, também no Alasca. Antes, um balão chinês foi derrubado sobre o Atlântico. A repetição dos casos obrigou imigrantes do governo Biden a negar qualquer evidência envolvendo atividade extraterrestre. A informação é do jornal The New York Times. Mas as autoridades também reconhecem que o aumento desse tipo de especulação é meio incapacidade de explicar a proveniência dos objetos. Existe um risco muito grande disso ser material chinês, né? A China caçou um OVNI em Riesal após os Estados Unidos e o Canadá abaterem objetos. Ou seja, tem muitas reportagens sobre isso, gente. Essa aqui foi no UOL, essa aqui é na revista Fórum. Olha só. Onda de avistamento de OVNIs acontece dias após os Estados Unidos provocarem um princípio de crise diplomática ao abater um balão chinês que teria invadido seu espaço aéreo. Um dia depois dos Estados Unidos e o Canadá anunciaram que abateram objetos voadores não identificados, novo avistamento foi feito nesse domingo na cidade costeira de Rizal, na província de Shandong, na China. As autoridades marítimas locais anunciaram que havia avistado um objeto voador não identificado nas águas perto da cidade e estavam se preparando para derrubá-lo, lembrando os pescadores de ficarem seguros por meio de mensagens. Ai, ai. Isso daí parece, é claro que a gente não pode afirmar com certeza, porque é não identificado, mas parecem objetos de drones, de vigilância e de espionagem. E tem que ser muito bem investigado isso. Eu não sei se daqui até quarta-feira eu vou fazer uma live de novo às 18 horas na quarta-feira, se nós teremos novidades sobre isso. Mas o fato é que é preocupante, porque vamos supor que se for drone não tripulado, menos mal, mas se tiver alguma coisa tripulada e alguém morrer, não é? E a tensão entre Estados Unidos e China aumentar, é preocupante. É preocupante. Eu realmente não gosto de uma situação em que potências nucleares começam a ficar com a situação estremecida. Eu continuo a achar que a possibilidade de chegar a um conflito, mesmo com todos esses OVNIs abatidos, é pequena, né? A questão de se seria alguma coisa extraterrestre, eu tendo a acreditar que isso é pouco provável, mas, como cientista, nenhuma hipótese pode ser completamente descartada, e é verdade que o Barack Obama falou sobre objetos estranhos com velocidades e comportamentos esquisitos que desafiam um pouco a explicação e que a gente, diante daquela movimentação, não pode completamente descartar essa hipótese, mesmo que a gente tenha que ser muito cauteloso para afirmar uma coisa dessa, porque, como dizia o grande cientista Carl Sagan, afirmações
espetaculares necessitam de evidências igualmente espetaculares. Então, a gente precisa de... Para alguém fazer uma afirmação dessa, precisaria ter evidências muito fortes, e essas evidências não estão disponíveis. Existe material de pilotos da Marinha, existe material de radares que são, no mínimo, estranhos, mas pode ser que tenha uma outra explicação. Então, é sempre bom ter cautela com esse tipo de situação. O Giovanni diz sim, Bolsonaro é o principal que deve ser punido. Com certeza, Giovanni, é uma questão muito importante que a gente nunca pode se esquecer, que o Bolsonaro tem muita responsabilidade nesse caso.